O plenário pode votar na quarta-feira aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Comissão aprova reajuste para defensores públicos da União. E senadores discutem a participação do Brasil na cúpula do clima da ONU, na capital do Marrocos, em novembro. Olá, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. O reajuste salarial para defensores públicos da União foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta provocou intenso debate, a exemplo dos que envolveram a aprovação de outros aumentos concedidos recentemente a várias categorias. De acordo com a proposta, o salário do defensor público geral da União passa de R$ 31.500 para R$ 33.700, de forma escalonada até janeiro de 2018. O índice de reajuste será repassado para a categoria. O parecer da relatora, senadora Gleisi Hoffmann, foi favorável à proposta, que provocou polêmica. Esse projeto está, na verdade, na média do reajuste concedido aos outros setores, como, por exemplo, a AGU, a Polícia Federal, a Receita Federal. Esse impacto já está autorizado na LOA para 2016. Como é que um país pode apresentar que o servidor público ele tem direito a reajuste e o desempregado não tem direito ao salário-desemprego? É uma questão de justiça. Esse projeto não tem um impacto, o efeito cascata, que tem os outros projetos que ainda vão ser analisados pela CAI. E os aumentos estão dentro do orçamento que a Defensoria Pública tem. A votação do reajuste para os ministros do Supremo Tribunal Federal acabou adiada por um pedido de vista coletiva. O relator, senador Ricardo Ferraço, apresentou um parecer contra a proposta que aumenta os salários dos ministros dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.300 a partir de janeiro de 2017. Mas o senador Waldir Raupp já apresentou um voto em separado a favor do aumento. A matéria é meritória, pois é sabido que a remuneração dos membros do STF encontra-se defasada e ainda não reporá o total da perda remuneratória dos últimos anos. Não causarão impacto adicional no orçamento federal de 2016, uma vez que recursos próprios já haviam sido assegurados na Lei Orçamentária Anual para 2016. O subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é um dos mais importantes parâmetros remuneratórios do país, em função das várias vinculações constitucionais que geram o chamado efeito cascata. Estimativa da Consultoria de Orçamento do Senado aponta que a aprovação deste projeto gerará um impacto para o setor público brasileiro da ordem de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Mesmo não tendo sido votado na Comissão de Assuntos Econômicos, o reajuste de quase 17% no salário base dos ministros do STF pode ir direto ao plenário. O PMDB apresentou um requerimento de urgência para a votação do aumento salarial dos juízes. O pedido deve ser analisado nesta quarta-feira. O presidente do Senado comentou a divergência entre os dois maiores partidos de sustentação do governo interino. Eu vou conversar com os líderes, com todos envolvidos nessa discussão e, afinal, decidir o que é que vai acontecer. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre essa divergência entre o PSDB e o PMDB, já que hoje foi apresentado o voto em separado do senador Waldir Raupp, em relação ao que apresentou o senador Ferraço? Eu acho que essa questão não pode ser partidarizada, porque quando nós votamos o reajuste do judiciário, que deu uma repercussão de mais de 60 bilhões, nós não tivemos essa resistência toda. O presidente do Supremo Tribunal Federal negou hoje pedido da defesa de Dilma Rousseff para anular o processo de impeachment. A defesa da presidente afastada queria anular a decisão de pronúncia sob a alegação de que o procedimento de votação ocorreu com violação ao devido processo legal e ao direito de defesa. Ricardo Lewandowski destacou que, abre aspas, os senadores, por votação majoritária, decidiram não só rejeitar todas as questões prejudiciais e preliminares, como também acolher para os fins de pronúncia as duas imputações assacadas contra a acusada. Fecha aspas. O Congresso manteve 8 vetos presidenciais que trancavam a pauta. 7 são parciais e atingem medidas provisórias. O outro suspende integralmente um projeto de lei do Senado que permitia a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
no caso de desastres naturais. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu nesta terça-feira a regulamentação do Acordo de Paris e a participação brasileira na COP22, Cúpula do Clima da ONU, que será realizada em novembro na capital do Marrocos. Segundo os participantes da audiência pública, a COP22 em Marrakech representa o início dos esforços para a regulamentação do Acordo de Paris, firmado em dezembro de 2015. A nossa visão, Marrakech vai ter um pouco o papel que Buenos Aires teve após a adoção do Protocolo de Quioto. A COP seguinte foi a COP de Buenos Aires. Naquela COP foi adotado um plano de ação, o chamado Plano de Ação de Buenos Aires. Então, na minha opinião, Marrakech vai ser um pouco isso, o ponto de partida para a regulamentação, a exemplo do que aconteceu no passado. O importante é de que não é um acordo estático. Ele prevê que essas metas, essas contribuições nacionais, elas venham sendo renovadas por diversos ciclos e possam sempre ter uma mirada mais ambiciosa e uma mirada mais abrangente. O Acordo de Paris passa a vigorar em 2020, um caminho que se inicia em Marrakech e apresenta alguns obstáculos. O primeiro deles já superado pelo Brasil. O Congresso Nacional ratificou o acordo no início de agosto, o que deve ser feito por mais, no mínimo, 54 países. Também é preciso fazer alguns ajustes nas contribuições nacionalmente determinadas, que são as metas assumidas voluntariamente por cada país para reduzir as emissões. E, por último, é necessário definir as fontes de financiamento rumo à economia de baixo carbono, uma transição cara e que precisa enfrentar as instabilidades da economia mundial até o final do século. A demanda da economia global para essa transição é uma demanda de 3 trilhões de dólares por ano. Ou seja, da onde virá esse dinheiro? No momento em que os governos todos quase têm déficit, todos praticamente estão bastante endividados. Então, isso é uma grande questão. O senador Fernando Coelho pediu ao governo federal instrumentos para que o Congresso Nacional acompanhe a implementação das metas assumidas pelo país. Aqui mesmo foi colocadas as oportunidades que se abrem em relação à energia limpa. Então, as metas colocadas pelo governo brasileiro, no sentido que a gente possa ir antecipando a participação da energia solar, da energia eólica, de biomassa, para que a gente possa, digamos, a cada ciclo de 5 anos, ir usando cada vez mais para que a gente possa contribuir para uma redução de emissão ainda maior do que aquela que foi acordada. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Até amanhã.